Cara, às vezes, né, quando você vê em Daniel, quando ele mantém os princípios dele e aí uma coisa boa acontece, não necessariamente foi algo tão direto. Às vezes é uma relação simples de, cara, eu respeitei um princípio. E quando eu respeito o princípio, existe uma coisa boa que acontece. E não necessariamente essa história toda é contada na Bíblia, mas numa simplificação, para que a gente entenda, às vezes é um cumprimento de um princípio, né? Então aqui, eu não sei se de fato foi assim. Porém, eu comecei a discutir sobre os vídeos de TikTok que existem. Você pega lá, igual o que estava falando, tem um acidente, plá, era para morrer. Aí você fala, sobreviveu. Você fala, milagre. Sai inteirinho. Era pra morrer, pô. É certeza que era pra morrer. Bate a 300 por hora, é pra morrer. Não tem como. Tipo assim, tinha 2% de chance de sobreviver. Aí sobrevive sem nenhum arranhão. Sabe assim? Então você fala assim, era pra morrer. Então é um milagre também. Então eu falo, não, mas pera, mas ainda acontecem milagres. Né? Então tem um pouco dessa dúvida. De fato, como que a gente deve interpretar essa passagem? No sentido literal da coisa? Eu interpreto no sentido literal. Eu sei que há teólogos que pensam diferente de mim. Mas eu interpreto no sentido literal a partir de um evento que para mim é literal. A ressurreição de Jesus. Se a ressurreição de Jesus é um evento literal, todos os outros milagres da Bíblia podem ser literais. Mas isso que você falou, mas é o ponto. Eles podem ser literais. Podem ser literais. Porque a gente sabe que tem coisas que são metafóricas. Exatamente. E tem coisas que são literais. Exatamente. Né? Mas a gente consegue na Bíblia perceber o que é metafórico e o que é literal. Pelo próprio estilo. Quando Jesus está contando, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro, eu vejo que é metafórico. Sim. Mas para mim, isso também é literal, tá? É só o ponto de que alguém pode questionar. Vamos colocar o seguinte. Pode parecer fantástico demais. Né? Porque tem cristão que fala assim, cara, eu não acredito nisso. Mas é cristão. Mas para esses eu respondo assim, tá. Eu lembro que uma vez, quando eu estava fazendo mestrado, estudando com os jesuítas, eu estudei numa escola que era mais racionalista. E eles achavam que o milagre do Mar Vermelho era apenas uma alegoria, que não houve o milagre do Mar Vermelho. Aí eu lembro que eu levantei a mão, era o professor Beto Lepanier. E eu perguntei, professor, Maria era virgem quando deu à luz a Jesus? Imagina, toda a sala católica, o único adventista lá. O padre, lógico, vocês protestantes... Não, eu só estou fazendo uma pergunta. Eu também creio que Maria era virgem quando ela deu à luz a Jesus. A única questão que eu queria perguntar para o senhor é qual é o critério. Porque, para mim, é mais fácil acreditar que o Mar Vermelho se abriu, porque eu posso dar uma explicação naturalista, que foi uma época que estava baixinha a água, de estiagem, alguma coisa assim, do que acreditar que uma menina virgem se engravidou sem ter a presença de qualquer espermatozoide dentro do óvulo dela, só pelo Espírito Santo. Então qual que é o critério para acreditar na virgindade de Maria e não acreditar aquilo ali? Então, com muito respeito aos que pensam diferente de mim, eu percebo que alguns teólogos, eles escolhem na Bíblia o que é mais é fácil de acreditar e é que ele defende. O que não é... Adão e Eva, não. Isso é vou passar vergonha na academia. Então, isso aqui é metáfora. Tá certo? Mas a ressurreição de Jesus aconteceu. Não, mas o Mar Vermelho, aquilo é uma metáfora. Não, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a Bíblia não pode ser supermercado que você vai na gôndola e escolhe o que você quer colocar no carrinho e o resto você deixa para lá. Tem um pregador muito famoso, Leonard Ravenhill, que ele dizia, a Bíblia é absoluta ou obsoleta. Você pega o todo ou não pega nada. Então, para mim, o milagre de Daniel é tão histórico como a virgindade de Maria e como a ressurreição de Jesus. E não adianta eu tentar usar a explicação racional, nenhum ginecologista cristão vai conseguir me explicar como é que Maria se formou no ventre de Maria. Perdão, como é que Jesus se formou no ventre de Maria. O máximo que eu posso dizer é, por um milagre inexplicável de Deus, o Espírito Santo veio sobre Maria e ela engravidou sem a presença, sem contato com qualquer espermatozoide masculino. Por um poder de Deus. E ela era virgem e assim Jesus nasceu. Da mesma maneira, esse mesmo poder de Deus que engravidou Maria virgem, esse mesmo poder de Deus ressuscitou Jesus depois de morto. E nenhuma ciência vai explicar isso. Sim. Agora, eu não posso cair também no simplicismo de achar que tudo que acontece é milagre. Aí entra aquilo que o Tiago falou. E eu vou usar uma analogia para explicar a diferença de uma coisa para outra. Se você investir bem o seu dinheiro e
nos fundos corretos, da maneira correta. Você até falou, né? Isso aqui, se você fizer tal coisa, você vai triplicar em tanto tempo, tal. Se você investir corretamente o seu dinheiro, a sua chance de ficar rico é muito grande. Concorda comigo? Eu concordo. E só um pequeno parênteses. Na Bíblia, muitas vezes, o que eu interpreto, não nesse caso da fornalha, mas em outros casos assim, ó. Vamos supor que tá falando do Tiago investindo, tá? O Tiago, e eu tô registrado aqui na Bíblia, tá? O Tiago, ele começou a investir. Ele foi fiel a Deus. E ele em muito prosperou. Eu poderia dizer que o que é ser fiel a Deus? Cara, eu respeitei os princípios de Deus e os princípios que estão em provérbios, etc. E como eu investi dessa forma, cara, eu multipliquei minha grana, um monte de crise acertei e tal, e eu ganhei muito dinheiro. E tá certo. Só que na interpretação de hoje, isso daqui é válido para mim. Só que tem gente que fala, não, então foi um milagre, foi Deus que fez isso para ele, que é essa discussão que a gente está tendo agora. Que acho que nem sempre é só um milagre. Exatamente. Né? Eu vou dar essa analogia e vou entrar nesse ponto que você colocou, se você me permite. Então, se o camarada fizer direitinho, ele vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Mas o Zé da esquina ali, que também não segue zero dos seus conselhos, ele vai jogar na Mega Sena e ele vai ganhar 70 milhões de reais da noite pro dia. O que o camarada ganhou 70 milhões investindo correto na Bolsa de Valores, aquele ganhou investindo na Mega Sena. O primeiro ganhou 70 milhões como resultado esperado do jeito inteligente de aplicar dinheiro. O outro por uma mera coincidência estatística. Ele escolheu os números, jogou e ganhou. Os dois tiveram o mesmo resultado. Um por coincidência, o outro por resultado. Correto? Então haverá na vida coisas que vão acontecer como resultado de algo esperado e coisas que vão ser meras coincidências. Aí como é que Deus trabalha em tudo isso aí? A coisa não é tanto preto no branco. Haverá situações em que o milagre de Deus, aí agora eu estou entrando no seu comentário, será a bênção de Deus sobre o que você fez corretamente. Até o próprio servo sofredor, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Esse é o caminho, andai por ele. Lá tem as bênçãos que Deus deu em Deuteronômio, né? Acho que é Deuteronômio 21. Se fores fiel, vai acontecer isso para você, Israel. Se fores fiel... Então existe um milagre que é a bênção do resultado. Existe um milagre que é aquilo que está acima do que você fez. Você fala assim, não, realmente eu me esforcei, mas isso aqui é de Deus. Deus coloca. E existe, às vezes, o milagre da não bênção. Esse é o meu probleminha com a teologia da prosperidade. É que a teologia da prosperidade prerroga que todo mundo que for fiel e determinado, Deus vai dar riqueza. E não é bem assim. E todo mundo que não tem riqueza é porque Deus não abençoou. Você mesmo colocou no início aí, quando a gente estava falando da aprovação de Daniel. Às vezes a gente não está vendo, mas Deus está tirando uma coisa, porque Deus sabe que se você tiver aquilo, você não vai fazer uso do bem. E se você for olhar, Paulo, para mim, foi o pior exemplo da teologia da prosperidade, porque Paulo só se deu mal. Paulo perdeu os cargos dele, ficou muito em fundo de navio e terminou guilhotinado. Então Paulo não prosperou, Paulo não foi um servo de Deus fiel, não. Paulo foi o maior representante de Cristo do Novo Testamento. Para mim, até maior do que Pedro, porque 70% do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. E Paulo, desculpa a expressão, só se ferrou na vida, do ponto de vista humano. Um camarada que estava na elite de Jerusalém, depois é preso, vive de cadeia em cadeia, sendo expulso de uma cidade e tal, humilhado, um cara que só comia caviar, agora estava comendo o resto de comida lá, não sei o quê, e terminar na prisão uma vertina em Roma, cadê a prosperidade desse cara? Mas se eu falar também que só todo mundo que se lasca está com Deus, o que eu faço com Salomão que prosperou? O que eu faço com José do Egito que prosperou? O que eu faço com o próprio Daniel que prosperou? Então, o segredo da crença, da fé genuína, é aquela: pedir a Deus sabendo o que Ele pode fazer e continuar fiel a Ele mesmo que Ele não atenda. Deus livrou Jesus do rei Herodes quando ele era pequenininho, mandando um anjo para tirar José, para avisar José para tirar Jesus de Belém. Mas Deus não mandou um anjo para livrar Jesus de Pilatos. O próprio Jesus é um exemplo. Cadê o anjo que livrou ele do rei Herodes quando era criancinha, mas não livrou do Calvário quando ele era adulto? Cadê o anjo que livrou Paulo e Silas da prisão, mas não livrou Paulo na hora da decapitação?
Então, quer o anjo ver me livrar, quer não, Deus é Deus. Quer ele me dê prosperidade, quer não, Deus é Deus. O que eu tenho que ter a consciência é que a minha derrota ou a minha vitória não veio pelo mérito próprio. Vem por dádiva dele, mesmo que eu cumpra as coisas corretas. E eu vou fazer o que é correto, não apenas esperando um resultado, mas é porque é correto. Eu vou trabalhar corretamente o meu dinheiro, não só esperando ficar rico, é porque esse é o correto. Você entendeu? Sim. É essa que é a questão. E só para fechar aqui o meu comentário, muitas vezes a gente pensa assim, parece que a Bíblia, aí tem um ponto que você falou que é importante, Tiago, a Bíblia às vezes ela resume em 5 versículos 20 anos. Ou mais. Né? Ou mais. Então a impressão que dava é que todo dia o pessoal abria a porta, já acontecia um milagre. Fechou a janela, acontecia outro milagre. Não era bem assim, não. Às vezes um milagre acontecia, um aqui, outro lá na frente, e com um intervalo de nenhum milagre. Mas como os dois são contados muito próximos, parece que é uma coisa... E hoje não acontece isso? Claro que acontece. Posso dar exemplo. Um belo dia, estava um parlamentar lá na Turquia, declarando morte aos judeus. Vamos acabar com Israel, acabar com esse povo. E morreu lá falando na hora. Um cético pode falar, é coincidência. Eu posso falar, não, foi a mão de Deus sobre ele. Como a mão de Deus caiu sobre Herodes também, quando ele estava em Cesareia Marítima lá, que ele começou a falar, e daqui a pouquinho um anjo de Deus e o matou. Agora alguém pode perguntar, por que Deus então atacou esse camarada na Turquia, mas não atacou o líder do Hamas antes que ele matasse tanta gente? Essa que é a dimensão do milagre. Se Deus curar todo mundo, a gente não vai querer a volta de Jesus, aquela pedra que vem na estátua. E se ele não curar ninguém, a gente vai se sentir abandonado nesse mundo. Então Deus dá um milagre aqui, outro ali, para mostrar, eu ainda estou no controle da história. E ao mesmo tempo ele deixa uma tragédia aqui e outra lá, para lembrarmos que ainda não estamos na eternidade. Tenho certeza que você que assiste os nossos episódios aqui, especialmente aqueles sobre as histórias bíblicas, você é uma pessoa que gostaria de se aprofundar mais nisso. E tem uma boa notícia para você, porque a gente lançou há pouco tempo atrás, muito recentemente, a pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia com Rodrigo Silva. Ah, o grande. Beleza. O grande Rodrigo Silva. Inclusive, um aluno da pós, em breve estará viajando comigo para Israel. Nessa pós... Não decidiram ainda, porque tem um critério aí para escolher. Sim, impressionante. E alguns destaques aqui da pós-graduação, antes de a gente entrar no episódio. Primeiro, existe um certificado de excelência, porque é emitido pela UNASP, que é uma instituição com nota máxima do MEC. Vai ter um grupo exclusivo que vai com o Rodrigo Silva interagir no Telegram, e um grupo específico vai para Israel junto com ele. Todos os alunos dessa pós-graduação vão ter acesso ao Bíblia Comentada, que é uma plataforma com mais de 400 vídeos, com aulas e séries exclusivas ali com o Rodrigo Silva e alguns convidados. E você, para poder garantir a sua vaga, é muito simples, né? Vai ter um QR Code na tela, um link na descrição, você aponta o seu celular ou clica ali, vai preencher o seu nome, seu e-mail, mas só faça isso se de fato fizer sentido para você. E aí você pode fazer parte da próxima turma de pós-graduação junto com o Rodrigo Silva, que é uma pós de respeito, com mais de 360 horas de conteúdo, uma série de professores convidados guiando você através da sua transformação.